para mim é uma alegria estar aqui com os meus irmãos carmelitas seculares aí de Pouso Alegre, do grupo de Vila Esmoler. Agradecer esse convite e essa oportunidade de partilhar algo tão importante, um tema tão importante, de suma importância, que é o discernimento vocacional. Ainda mais que nós temos aí novos brotos, novas florzinhas nascendo desse jardim, dessa comunidade, então tratar desse tema é muito importante. Eu, no momento, estou, eu gosto de falar muito que eu estou como presidente da OCDS Regional São João da Cruz até o final do ano, Nós teremos, então desde já peço as orações, porque esse ano nós teremos eleições, para a formação do novo conselho regional e em novembro conselho provincial, Eleição de presidente, conselheiros, então já peço já as orações para este momento inédito, porque vai ser tudo muito diferente, está sendo tudo muito novo para nós, Porque nós tivemos aí a reformulação do estatuto, e aí mudamos totalmente a forma como será conduzida a eleição, então tudo é novo para a gente. Então nós temos aí diante desse desafio aí, que é o processo eleitoral. E vamos tratar, então, de um tema sumamente importante para a vida das comunidades, que é o discernimento vocacional, a termos, principalmente falando em termos do Carmelo secular. Então, é de fundamental importância o discernimento vocacional para a vida e missão de cada comunidade, e, consequentemente, do regional e da província, Então, a questão do discernimento, ele faz parte, primeiramente, da vida espiritual. Não só a questão do discernimento da vocação, mas o discernimento, ele faz parte do nosso dia a dia, da tomada de decisões. Então, faz parte da vida espiritual do cristão que quer ser fiel ao seu chamado, que é a busca da santidade. Então, buscar descobrir, o discernimento deve nos levar a descobrir, a aprofundar cada vez mais a vontade de Deus. Então, nossos santos falam muito, que a santidade, o que é a santidade? É fazer a vontade de Deus, Então, descobrir e aprofundar a vivência da vontade de Deus para segui-la, nós, assim, cresceremos na confiança em Deus, que, consequentemente, vai nos levar a uma maior intimidade e uma maior entrega a Ele, vivendo a sua vontade. E a gente fala muito, a gente vê muitos escritos dos evangelhos e do Papa Francisco, também nos documentos, ele fala muito da questão do discernimento, ver a leitura dos sinais dos tempos, para a gente saber, os sinais. Deus nos dá sinais, a vida dá os sinais que nos indicam para onde devemos andar, Então, os evangelhos falam muito da questão do discernimento, Jesus fala, dos sinais, para a gente ver, avaliar, ter esse discernimento, para tomadas de decisões. A questão da caridade, sempre, e a gente vê muito isso no Novo Testamento. Então, Jesus nos evangelhos, ele chama atenção, por exemplo, se vai chover, o sinal da chuva, se vai chover, vai fazer calor ou não, por exemplo, no Evangelho de Mateus 16:3, Lucas capítulo 12, ele fala dos sinais dos tempos, a fim de acolher o tempo da graça. Então, Deus dá sinais, para nós podermos acolher o momento da graça presente naqueles sinais que Deus vai nos dando, Temos também a parábola do bom pastor, que Jesus fala, que as ovelhas, elas sabem diferenciar a voz do pastor e a voz do mercenário, João capítulo 10, Então, são alguns exemplos, dos sinais, Jesus nos chama atenção para a nossa capacidade de poder discernir os sinais do tempo, Discernir a voz do bom pastor, E rejeitar a voz do mercenário, que quer nos destruir, E também a gente vê no Novo Testamento, as cartas paulinas, a gente também vê São Paulo, ele exorta, sobre essa necessidade de discernir, deixar as obras das trevas e viver como filhos da luz, Praticar o que agrada ao Senhor, estejam atentos para realizar o que é da vontade do Senhor. Então, essa atitude de atenção, Deixar as obras das trevas e proceder como filhos da luz. Então, essa atenção, é uma atitude que a gente tem que ter uma constante atenção à ação do Espírito Santo.
e também uma vigilância, né, no cumprimento da vontade de Deus. E aí vem, né, a Sagrada Escritura que vai nos dizer, né, a gente até reza na liturgia das horas, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então, são várias passagens da Sagrada Escritura que nos levam a ter essa atenção desses critérios de discernimento. Por exemplo, São Paulo também vai falar dos frutos. Jesus também fala dos frutos, né? As obras, quando é boa ou quando são ruins, a gente vê pelos frutos. Né? Então, isso também é uma forma da gente discernir. Outra coisa também, a comunhão eclesial, né? Os dons do Espírito Santo, eles nos levam a edificar a igreja. Isso também é um critério de discernimento. Os sinais, né? O Espírito Santo manifesta-se com sinais de poder, né? Os milagres, a segurança para proclamar a palavra de Deus, de enfrentar as perseguições pela fé, né? A comunhão fraterna, né, que é o critério mais seguro e importante que revela os sinais da presença do Espírito Santo. A caridade respeita e faz amar os carismas dos outros, que a gente vê muito em 1 Coríntios 12. E o critério supremo de discernimento, né, é o próprio Jesus, né? Proclamar que Jesus é o Senhor, ou seja, a nossa adesão à pessoa de Cristo, né? Vivendo essa adesão à pessoa de Jesus pela fé e pelo amor, proclamando a divindade de Deus. E o exercício do discernimento na realidade secular. Isso a gente vê muito nos documentos da Christie Fidelis Light, né, de São João Paulo II, do ano de 1888, que fala a respeito da vocação e da missão dos leigos na igreja no mundo. Ele amplia, né, todo esse campo de discernimento, não só na parte espiritual, mas também na sociedade humana, né, que é também uma atitude, né, do leigo, né, a missão do leigo também, né, ser luz no mundo. Então, no âmbito desse discernimento, desse exercício de discernimento numa realidade social, ele requer o conhecimento da realidade no qual nós estamos inseridos, né? Seja de forma mais objetiva, pelo conhecimento das ciências, dos instrumentos, né, da sociologia, uma análise de conjuntura, né? Então, a partir desse conhecimento dessa realidade na qual estou inserida, fazer uma análise à luz da fé, à luz do evangelho. Então, todas as realidades que estão ao meu redor, seja econômicas, doutrina social da igreja, né? É pura doutrina social da igreja. Então, todas as realidades que estão ao meu redor, eu discernir à luz da fé e à luz do evangelho, né? Para que eu possa fazer uma escolha verdadeira, uma escolha concreta, de acordo com o evangelho, com determinada situação presente naquela sociedade, tá? Então, em termos, no âmbito do discernimento eclesial, este documento, a Christie Fidelis Light, oferece também alguns critérios para as associações laicais, incluindo a OCDS, né? Então, por exemplo, alguns desses critérios que os documentos do Concílio Vaticano II, da Christie Fidelis Light de São João Paulo II, muitos desses documentos a gente vê como referência dos nossos documentos. Então, por exemplo, a Ratio, as constituições, né? Então, muitos tiram trechos de documentos da igreja. Então, esses critérios de discernimento da vocação da OCDS, né, à luz do que são os documentos da igreja, eles seguem também alguns critérios fundamentais, né? Dessas agregações religiosas, porque nossa OCDS é submetida à igreja, né? Então, o primado da vocação de cada cristão à santidade. Então, nós somos chamados à santidade e devemos viver essa santidade na vida, no dia a dia, dentro de uma vocação, que nossa vocação é a OCDS. A responsabilidade de professar a fé católica. Isso também a gente vê em vários documentos, né? O perfil do carmelita secular, que eu vou falar mais à frente, é um exemplo. O testemunho de uma vida sólida e convicta, né? Essa relação filial de confiança do Papa
que é o centro de unidade da Igreja Universal, né, em comunhão com os bispos e tal. A participação na atividade apostólica da igreja, que é a evangelização, né, a qual todos nós batizados somos convidados, né? Ai de mim se eu não evangelizar. E o empenho de uma presença na sociedade humana, que, à luz da doutrina social da igreja, se coloca ao serviço da dignidade integral do homem. Então, no magistério da ordem, nós temos os documentos da OCDS que falam do discernimento como o exercício de fé, fala muito das virtudes teologais, né? Então, tem a promessa de obediência, que é ligado à fé, a castidade, que é ligado à caridade, né? E a esperança, a pobreza, né? Então, todas as promessas, ela tem um vínculo, e se a gente lê nas nossas constituições, que cada promessa ela é vinculada a uma virtude teologal, né? Então, as constituições falam do discernimento como exercício de fé, no âmbito da promessa de obediência. Então, esse discernimento ligado à obediência, ela é intrinsecamente ligada a essa busca da vontade de Deus em todos os acontecimentos e desafios da nossa vida, tanto pessoal, quanto comunidade, quanto social também, tá? Então, a promessa de obediência, isso está no número 15 das nossas constituições, né? A promessa de obediência é um exercício de fé, que leva a buscar a vontade de Deus nos acontecimentos e desafios da vida pessoal e social. Por ela, o secular coopera livremente com aqueles que têm a responsabilidade de guiar a comunidade e a ordem no discernimento e na aceitação dos caminhos de Deus. O conselho da comunidade, o provincial e o geral. Então, vocês estão vendo que o discernimento está muito ligado à obediência, obedecer à vontade de Deus. Então, eu estou em busca da vontade de Deus. O discernimento é o quê? Eu buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, o que é? Muitas vezes ela é expressada na igreja, pelas decisões do conselho, né? Pelas decisões do provincial e da Casa Geral. Então, essa é uma manifestação, né, da minha confiança em Deus que me leva a obedecer. Então, obedecer é o caminho mais seguro, né? Então, Santa Teresa fala, né, que a obediência dá forças. Então, a obediência, o caminho da obediência é o caminho mais seguro do discernimento, que é o exercício de fé. Então, antes de falar do discernimento pessoal, a gente tem tanto o discernimento pessoal, o discernimento vocacional, ele se dá a nível pessoal e a nível comunitário. Então, quem ajuda no discernimento de uma vocação não é só o indivíduo, né? A comunidade toda ajuda nesse processo de caminhada. A gente percebe, né? Mesmo quem não está no conselho, percebe que aquela pessoa ali tem uma vocação, tem possibilidade de ter uma vocação. Então, a comunidade também, junto com o conselho, ajuda no discernimento da vocação de uma pessoa. Então, na ordem secular, cada membro chamado, né, a pessoa que tem a vocação, deve assumir a sua própria responsabilidade no viver a fé e o batismo segundo o carisma teresiano, permanecendo unidos a Jesus, a fim de não ser cortado e jogado fora como um ramo estéril da videira, no Evangelho de São João, capítulo 15. Além de uma vida de oração pessoal, a qual nós somos chamados, né? Uma vida pessoal de oração, de participação ativa na comunidade e na igreja, ela tem um papel importantíssimo na formação inicial e muitos estão aqui nessa formação inicial, discernindo a vocação, e outros que já estão mais avançados, ou outros de outras comunidades que têm promessas definitivas, que fazem também a formação permanente, porque mesmo a pessoa tendo promessa definitiva, ela continua em formação, né? Até a morte, né? O Frei Wilson fala que a gente é formado até no purgatório, né? Então, a formação é para a vida inteira, até o céu, né? Então, toda a comunidade, enquanto um dom, né, ele necessita dessa participação livre e ativa de cada um. Então, por isso, o discernimento é um exercício comunitário, porque na comunidade, é na vivência comunitária que eu vou conhecendo um ao outro. Eu vou conhecendo aquele que tem um perfil perfeccionista, é aquele que tem uma dificuldade de ser corrigido,
né? Então, é aquele que tem mais disponibilidade em ajudar o próximo, que tem mais preocupação com o irmão. Então, é na convivência ali, né, da vida de comunidade, que a gente vai conhecendo uns aos outros, né? E percebendo aqueles que têm vocação, aqueles que têm maior comprometimento na comunidade, nas reuniões, nos momentos em comum da comunidade. Então, esse discernimento, como eu disse, é um exercício comunitário, pois revela, né, essa dimensão da pessoa. É na vida de comunidade que a gente nos revela, né? As máscaras caem, né? E a gente vai conhecendo uns aos outros, isso facilita nesse discernimento. E a partir daí, a gente, nessa convivência, nessa vivência, tanto comunitária, tanto na nossa vida pessoal de oração, a gente vai percebendo os frutos que vão sendo produzidos por essa pessoa, tanto na vida pessoal dela, quanto na vida comunitária. Então, a gente vai verificar, né, constatar o progresso dessa pessoa nas virtudes, o progresso dessa pessoa na vida de comunidade. Porque Santa Teresa fala lá nas Sétimas Moradas, quem não cresce, quem não avança, regride, né? Então, a meta é trabalhar para a glória de Deus, colaborando na missão da igreja e da ordem, construindo um reino através das obras, né? Que é o que Santa Teresa fala lá nas Sétimas Moradas, né? Que ela quer obras. Então, esse discernimento comunitário é uma busca corporativa, né? Eles usam até o termo de um padre chamado um padre jesuíta. Ele diz que o discernimento comunitário é uma busca corporativa da vontade de Deus, que parte de uma reflexão conjunta e participada sobre os sinais capazes de indicar para onde nos impulsiona o Espírito de Cristo. Então, é em comunidade que a gente vai ver os sinais para onde o Espírito Santo vai nos conduzir, para onde o Espírito Santo vai conduzir a comunidade, tá? E quais são as fontes para o discernimento? Primeiramente, né, a palavra de Deus. Isso para nós carmelitas é muito caro, né, para nós, né? Porque a nossa regra de vida, ela é toda baseada na palavra de Deus, na regra de Santo Alberto. Ela é tirada praticamente das cartas de Paulo. Então, a fonte para o discernimento é a palavra de Deus. Meditar os mistérios de Cristo, que pela leitura meditada, pelo exercício da Lectio Divina, nos levam, né, essa intimidade com a palavra de Deus, pela oração, né, nos leva a interpretar os sinais e fazer a vontade de Deus, né? Realizando como consequência as obras que o Senhor quer para o bem, né, dos irmãos, para o bem da comunidade. Então, nós temos a oração, a convivência, né, essa intimidade com a palavra de Deus, que dão a luz necessária para aquele discernimento individual e comunitário, que ajuda a procurar nos sinais dos tempos os caminhos do Senhor. Além disso, né, outras fontes, né, para nós carmelitas, além da palavra de Deus, que é uma das mais importantes, nós temos os escritos dos nossos santos. E isso está nas nossas constituições, que tem que ser prioridade, leitura, principalmente dos santos doutores, Teresa e João da Cruz, né? Porque eles são a fonte do carisma, né? Teresa e João da Cruz são a fonte do carisma. Então, ter o contato com os escritos, principalmente os iniciantes, né? Então assim, minha orientação é não se prender só aos livros de formação, não se prender só ao formador, porque a formação, o encarregado da formação, ele só dá o apoio, ele ajuda também nessa parte da formação, do discernimento vocacional, mas a formação, ela é responsabilidade do candidato também. Então, não se prender só aos livros de formação. Vamos estudar os nossos santos, né? Então, vamos, Santa Teresa, vamos começar um caminho de perfeição, então vamos nos interessar, isso também é discernimento, isso é discernimento vocacional também, quando eu me interesso pelos santos da ordem, é um sinal de vocação também, eu tenho interesse, né? Então, se eu sou um filho de Santa Teresa, eu tenho que buscar conhecer quem é minha mãe. Se Santa Teresa é minha mãe, é minha fundadora, então eu tenho que ter interesse
em saber sobre a vida dela, em ler os escritos dela, porque ela é doutora da oração, ela é doutora da igreja. Ela, ela é algo assim, os seus escritos são de extrema importância para a igreja no mundo inteiro, não só para os carmelitas. Para nós é obrigação, né? Você imagina você chegar uma pessoa e falar, você falar que é carmelita, e a pessoa perguntar, e aquele livro, como é que é aquele livro Caminho de Perfeição? Aí você chega e fala, não sei, porque eu não li. Né? Então, nós como carmelitas, nós temos que ter esse desejo, essa vontade, esse interesse de ler os escritos dos nossos santos, de ler também os nossos documentos, constituições, estatuto, né? A parte formativa, quem é do conselho, né? Estudar a ratio, que é o documento voltado para a formação, os estatutos, programas de formação, né? Não ficar preso só no livro de formação, né? O livro de formação é um guia, né? Mas a gente também tem que buscar leituras, né? Relacionados ao Carmelo, claro, né? Para a nossa formação, documentos da igreja, né? Os escritos dos nossos santos, né? Que complementem também essa formação dada pelos livros, né? Que o livro é um caminho, né? Porque a gente tem que seguir um plano de formação. Mas os escritos dos nossos santos, a gente tem que buscar também, né? Complementar essa formação. Através do acompanhamento espiritual pessoal e das avaliações periódicas, né? Então, por exemplo, chega o final do ano, as empresas sempre fazem o balanço, né? Então, na vida de comunidade, nos grupos de comunidade, a gente também tem que fazer um balanço de como foi aquele ano. O que a gente precisa melhorar como grupo para o próximo ano? Então, como que foi a fidelidade dos membros? Houve muitas faltas? Porque a frequência nas reuniões também é critério de discernimento. Se a pessoa falta, por quê? Será que o problema está no candidato ou será que o problema está no grupo? Então, assim, fazer também esse check-up, né? Essa avaliação comunitária para ver a minha comunidade, o meu grupo, está fazendo a vontade de Deus? Está fugindo da vontade de Deus? Está fugindo do carisma da ordem? Né? Então, isso requer uma participação comunitária. Cada um deve também dar sua contribuição, né, ter essa participação ativa de cada um na vida dessa comunidade. Por quê? Porque cada membro também é outra questão de discernimento, esse sentimento de pertença, né? Eu sou parte dessa comunidade. Eu tenho que ser uma presença ativa, porque eu pertenço àquela comunidade, então eu também sou responsável por ela, para que ela possa crescer, né? Na vontade de Deus, né? na vocação. E tudo isso, né? Tudo isso que eu estou falando tem que ser feito, né? Num clima de fé e de oração, porque Cristo ele está presente, né? Para um bom discernimento, como eu disse, tem que ser feito um clima de fé e oração. É Deus estar presente, porque, como diz no Evangelho, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Cristo tem que estar presente nesse clima de fé e de oração, e ao mesmo tempo, né, existe também uma confiança, uma abertura na mediação do outro. A capacidade que nós temos de colher a verdade, mesmo que eu não concorde, né, mesmo que seja muito difícil para mim, acolher esse parecer como vontade de Deus para juntos crescermos, né? Sermos guiados pelo Espírito Santo, que atua nos membros, né? Então, entender que muitas vezes uma decisão que o conselho toma é uma ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está presente, Deus está presente onde dois ou mais estiverem reunidos, né? Em meu nome. Então, acolher toda essa decisão do conselho, né? De uma caminhada na comunidade, como mediação para descobrir juntos qual a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Como disse São João da Cruz, né, que o Espírito Santo é o principal educador e que ele, com certeza, está atuando em cada um dos membros. Claro, né, que todas as decisões a gente quer o bem da comunidade, mas muitas vezes, né,
certas decisões a gente não concorda, mas a gente tem que confiar, porque o Espírito Santo, em todas as decisões que a comunidade toma, sempre o Espírito Santo está conduzindo. E isso é promessa de Cristo, né? O Espírito Santo conduz a igreja. Da mesma forma, ela conduz as nossas comunidades, nesse discernimento. Então, da nossa parte, da parte dos membros, requer-se essa abertura, que estejam disponíveis à conversão, ao acolhimento, livres, né, nos livrar de certos apegos a próprias ideias, de preconceitos, ideias preconcebidas, respeitar os demais, as suas opiniões, suas convicções, mesmo que a gente não concorde, mas a gente tem que saber respeitar e ter essa abertura, né? E muitas vezes nos desapegar das nossas próprias ideias, dos nossos próprios conceitos, esse desapegar, né? Para o bem da comunidade. Nós temos que pensar em nível de comunidade. Enfim, né, dessa parte de discernimento comunitário, para que haja um bom discernimento comunitário, é fundamental que cada um dos membros tenha feito um bom discernimento pessoal, que é aí que nós vamos entrar, né? Que os membros estejam dispostos a participar ativamente do processo de discernimento com o firme propósito de manter sempre a unidade. Então, o discernimento que nos leva à unidade, independente de qual decisão final a qual se chegue. Então, por isso que nós temos que colocar Cristo, né? Cristo como centro das nossas comunidades. Né? A gente falou muito isso no congresso do ano passado, né? Cristo é o centro da comunidade. Então, todas as nossas decisões têm que se basear nessa verdade, né? Que Cristo é o centro da comunidade e que nos conduz a cada um de nós no seu espírito. Agora, o discernimento vocacional na CDS, discernimento pessoal, né? Então, nas nossas constituições, a gente vê, né, todas aquelas etapas formativas. Então, devemos ter em conta que uma pessoa que participa de uma comunidade ou de um grupo, ela é inserida gradualmente na comunidade ou CDS. Nós temos as etapas formativas. Então, ela tem início, né, com o primeiro contato com a comunidade, que muitos aí estão se preparando para a admissão, né? Então, esse primeiro contato, que as constituições falam que é no mínimo 6 meses, mas recomenda-se que não menos de 6 meses. Então, de 6 meses a 1 ano, aí a pessoa faz a admissão, muitos aí estão se preparando. Depois da admissão, tem aquela preparação para fazer as promessas temporárias, que vai em torno aí de 2 anos. A pessoa faz as primeiras promessas, tem mais uma etapa de 3 anos, que é as promessas definitivas. Né? Então, até 3 anos. Né? Então, as promessas temporárias, ela tem um prazo, né? Pelas constituições, que tem um prazo de 3 anos para fazer as definitivas. E depois, a formação permanente, que vai aí até a saída do purgatório. Então, trata-se, né, essa formação trata-se de aprender a viver o segmento de Cristo, nesse relacionamento de amizade com Ele, que sabemos que nos ama, segundo Santa Teresa, e também nessa amizade com os demais irmãos do grupo. Né? Porque a nossa vocação é muito relacionamento, né? Ser carmelita é um ser relacional. Nós nos relacionamos com Deus para nos relacionar com a comunidade, com os irmãos. Como diz Santa Teresa, nesse aventurar a vida, seguindo os passos de Jesus. Pelas nossas constituições, número 46, vai nos dizer que o discernimento vocacional na OCDS ela é confiada ao conselho da comunidade. Então, o conselho é quem realiza um adequado discernimento da vocação para o Carmelo. E aí, ele que vai autorizar, então, da mesma forma que nos frades e nas monjas tem o capítulo que vai decidir se aquela monja, se aquele frade vai ser aprovado ou reprovado para as próximas etapas, na ordem secular também é a mesma coisa. Então, o conselho vai reunir, né, como se fosse o capítulo, né, para decidir se uma determinada pessoa está aprovada ou não para ser admitido ou para fazer as promessas. Ou seja, para admitir a pessoa,
as etapas de formação sucessivas, né, de pertença à comunidade. Então, aqui o discernimento pessoal, ele caminha junto com o comunitário, né, ou seja, do conselho e de toda a comunidade. As constituições número 32, sobre a formação, vai dizer: o objetivo central do processo de formação na ordem secular é a preparação da pessoa para viver o carisma e a espiritualidade do Carmelo em seguimento de Cristo a serviço da missão. Então, por isso, né, é importante situar a questão do discernimento, né? Dentro do que significa viver, esse trechinho aqui, viver o carisma e a espiritualidade do Carmelo em seu serviço de seguimento de Cristo a serviço da missão. Seja na igreja, na sociedade, que vários trechos das constituições falam, né? Na vida e nos escritos de Santa Teresa, né, dos nossos santos, Santa Teresa e São João da Cruz, né? Porque dele nós recebemos o carisma para viver essa vida de amizade com Deus. Na Ratio, que é o documento voltado para a formação, é um documento mundial, tá? Voltado para a formação. Isso está no presente no nosso livro de documentos, tá? Esse livro aqui tem, além das constituições, tem a Ratio, tem vários documentos. Então, a Ratio é voltado para a formação. Então, quem é do conselho, eu sugiro, né, que faça uma leitura aí da Ratio, né? Encarregados de formação. Toda a equipe de formação eu recomendo. Ele define o discernimento vocacional como buscar a vontade de Deus, para a pessoa deixar-se conduzir por Deus, e apresenta os critérios de discernimento da vocação Carmelo Secular, nos números 59 a 93. Quem quiser ter interesse, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses números aí, 59 a 93, que falam dos critérios de discernimento da vocação. Então, ele inicia esse documento, a raça inicia definindo o discernimento e quem são os agentes envolvidos no processo. Então, vai falar assim: discernir é buscar a vontade de Deus para a pessoa, é ser conduzido por Deus. Então, os seguintes princípios, né, do discernimento. Deus não se oculta, mas antes nos revela, ele nos revela. Ele respeita a livre vontade com que nos dotou. A vida humana implica responsabilidade, isto é, a liberdade para responder, que é a vocação, né? A vocação Deus chama e na nossa liberdade nós respondemos sim ou não, né? Então, há três agentes nesse processo de discernimento, que é Deus, quem nos chama, o candidato, aquele que responde, e os implicados na formação, ou seja, toda a comunidade, porque toda a comunidade é formativa. Então, nesse processo, né, de discernimento, é um processo de caminhada, né? Então, a pessoa ela começa na comunidade, ela entra com a sua história, né? Muitos participaram de outros movimentos da igreja, de outras comunidades, e quando ela entra no Carmelo, ela tem que estar aberta a acolher a formação que o Carmelo vai fornecer, né? Então, às vezes, com o passar do tempo, com as formações que vão recebendo, ela vai ter uma maior clareza enquanto avança nesse processo formativo. Eu, por exemplo, eu vim da renovação, então essa é a minha história de catolicismo, né? Então, eu tive que abrir meu coração para viver, né, aquilo que o Carmelo propõe para mim. Então, a gente também tem que ter essa abertura, né? E aos poucos, conhecendo, né, participando das formações, a gente vai entendendo melhor o que é o Carmelo, o que é essa vocação. É necessário também levar em conta que o discernimento feito pelo conselho da comunidade supõe também o discernimento individual da pessoa. Então, por isso é importante o acompanhamento. Então, o conselho é aquele que vai, principalmente o carregado da formação, ele vai fazer esse acompanhamento da pessoa, né? Do candidato, né? Dos formandos aí, das pessoas que estão se preparando para avançar nas etapas, que é feito principalmente pelo encarregado da formação ou outra pessoa designada do conselho para isso, né? Na prática do discernimento, então, o conselho vai fazer a observação atenta das atitudes da pessoa,
do modo de ser, como que ela busca a vida espiritual, a presença de algumas qualidades que indicam aptidão para a vida na OCDS. Então, e isso tudo é enumerado também na RATIO, tá? O grau de amadurecimento. Então, tudo isso o conselho vai observando os candidatos. E avaliando esse gradual amadurecimento, porque toda a formação da OCDS é um processo gradual, né? O candidato ele vai avançando nas etapas, né? Com muita calma, cada um no seu tempo. Tem candidatos que têm uma maior abertura, outros nem tanto. Então, cada candidato é um candidato, cada pessoa é diferente, né? Então, cada um responde à vocação de uma forma diferente. Então, o conselho tem que estar observando isso. Então, essa progressiva maturidade, fruto da vivência do carisma teresiano, é a amostra mais genuína de uma vocação. Então, por outro lado, da parte do candidato, do vocacionado, é importante perceber se há abertura de si para os outros, que permite deixar-se conhecer. A pessoa tem que se deixar revelar também, né? No diálogo pessoal com alguém do conselho, responsável pela formação, e também na busca de um relacionamento fraterno, familiar com os demais membros da comunidade. Então, a gente também tem que ser aberto, né? Essa abertura ao outro. Também observar algumas contraindicações, isso também está no documento, tá? Algumas contraindicações a fim de que possa prejudicar a caminhada da comunidade. Então, às vezes, as pessoas muito perfeccionistas, isso também pode trazer problemas para a comunidade. Então, cabe, né, alertar dentro do clima de diálogo e corrigir, fazer a correção fraterna. Caso não haja mudanças, solicitar, né, caso que essa pessoa não tenha essa abertura à correção, né, a pessoa não quer mudar e continua trazendo problemas, solicitar que essa pessoa deixe a comunidade antes da promessa, para evitar conflitos no futuro. Então, algumas contraindicações que os documentos falam, né, é uma carência de equilíbrio psicológico, situações familiares que impedem, né, a viver as constituições. Gardênia, a gente teve alguns casos de pessoas que foram carmelitas e que queriam trazer um pouco do rigorismo para dentro da ordem secular. A pessoa se frustrava muito de ver que não é a realidade, né, da ordem primeira e da ordem segunda, né? E elas se frustravam quando participavam com a gente, sabe? Esperavam mesmo o rigorismo, né? Não. Outra coisa também que está aqui, ó, na Ratio, ideias pré-concebidas do Carmelo que impeçam a aprendizagem e o crescimento pessoal, noções fundamentalistas ou apocalípticas da igreja, excesso de cólera, ansiedade, excesso, né? Porque ansiedade a gente tem um pouquinho, medo também, sentimento de culpa, mas quando isso é excesso, é desordenado, isso também é uma contraindicação. Isso está muito claro nos documentos. Então, devemos ter essa consciência de que a pessoa humana, né, ser humano é muito complicado. O ser humano, cada ser humano é um mundo, é um universo. Cada ser humano é um mistério. Então, hoje, às vezes, uma pessoa ela é complicada, mas às vezes, futuramente, ela muda. Né? Santa Teresa diz, só Deus não muda, mas a gente muda. Né? Então, devemos ser conscientes que a pessoa humana é um mistério. Ele possui uma liberdade e uma autonomia e é passível de mudanças. Só Deus não muda. Tudo isso nos leva a ser realistas e admitir a possibilidade de enganos e decepções no discernimento vocacional. Às vezes, hoje, uma pessoa... Acontece, tem comunidades que eu já acompanhei que é assim. Antes das promessas definitivas, a pessoa era maravilhosa. Depois que ela entrou no conselho, aí virou outra pessoa. Né? Então, a gente tem que ser muito criterioso. Né? É a questão do diálogo, do conhecimento. Então, quanto mais eu conheço uma pessoa, melhor é o meu discernimento. Né? Critério de discernimento,
segundo a Ratio Institutionis. Isso tem até um documento inspirado, né, que é o perfil do carmelita secular, que para mim é o melhor documento de discernimento vocacional para o CDS, do Frei Aloysio Gini. E ele vai dizer assim, né, o que é o carmelita secular? É um membro ativo da Igreja Católica que, sob a proteção de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo, inspirado por Santa Teresa e São João da Cruz, se compromete com a ordem para buscar o rosto de Deus na oração e no serviço para o bem da igreja e das necessidades do mundo. Então, esse é o resumo do que é o ser. O que é o carmelita secular? É um documento muito interessante para discernimento vocacional. Assim, para mim é um documento muito rico. Então, primeiro passo, o que é o carmelita secular? Primeiro é um membro da Igreja Católica, é um membro ativo, né? Um católico praticante. E na Ratio vai estar escrito assim, né? O católico praticante pode ser admitido na ordem secular do Carmelo Descalço nas seguintes condições: pratique a fé católica e respeite a autoridade do Papa e o magistério da Igreja. Então, isso, hoje em dia, né, é o que a gente assim, tem muita preocupação, porque eu já passei por um problema numa comunidade, assim, que, meu Deus, esse deu trabalho. Deu muito trabalho, tudo ele questionava, as coisas da ordem, as coisas da igreja, e a comunidade estava dando muito trabalho. Por questões, assim, de questionamento da autoridade do Papa, e a comunidade, ele começou a dar muito trabalho e ele acabou sendo afastado. Mas aí ele não aceitou. Ele não aceitou. Teve uma vez que ele falou que a missa de identidade era o verdadeiro sacrifício do Calvário. Então, assim, essas ideias assim. E ele não aceitou ser afastado e ele foi atrás do delegado, foi atrás de mim. Eu, não. O conselho decidiu, está decidido, né? Eu não posso me intrometer. E a pessoa não satisfeita, ela mandou um e-mail para o padre geral. Para o padre geral, não, para o Frei Ramiro. Então, um assunto simples, a pessoa não quis deixar o CDS, porque estava dando muito trabalho, foi escrever um e-mail falando horrores do CDS para o Frei Ramiro. Mas, graças a Deus, ele continua afastado, ele soube o que aconteceu, porque ele achava que tudo era comunismo, que a CDS era da teologia da libertação, foi assim, uma pessoa que deu muito trabalho. Então, essa questão de um carmelita ser um católico praticante é o primeiro ponto, um aspecto, assim, um dos principais. E nos documentos fala, né, que esse membro ativo da Igreja Católica, para nós, né, carmelitas, é a capacidade de participar plenamente da Eucaristia, com uma consciência clara. Porque a Eucaristia é o cume da vida espiritual, é o cume da nossa identidade como católicos. Então, se a ordem secular é uma instituição católica, então, até para a criação da ordem secular, de qualquer ordem religiosa, e do ramo secular de uma ordem religiosa, as constituições, tudo tem que passar pela Santa Sé. Para aprovar as nossas constituições, quem aprova é a Santa Sé. Para a criação de um ramo secular de uma ordem religiosa é a Santa Sé. Então, nós somos submetidos, né, à Igreja Católica. Então, se alguém que não pertence à Igreja Católica, ela não pode ser da ordem secular. Uma pessoa que rejeita o Papa não pode ser da ordem secular. Então, algumas perguntas aqui para a gente pensar. Católico praticante, né? O primeiro ponto. Ver como é a vida de participação na comunidade paroquial. Hoje nós temos muitos católicos virtuais. Já passou, a pandemia já passou, então bora. Né? O cristianismo, ele é feito de convivência. Jesus conviveu com seus discípulos. Jesus, quando ele ia pregar, ele chamava multidões. Então, o cristianismo é contato. Então, hoje nós temos muitas comunidades virtuais. E a comunidade paroquial? Porque a realidade mesmo é o chão de paróquia. Não é uma comunidade virtual criada por um influencer. Venha, participe da minha comunidade. Não, nossa comunidade é a nossa paróquia. Como que é a vida de participação da comunidade? Esse candidato, ele é neoconvertido? Porque nós temos a pessoa que é recém-convertida, ela cai no perigo de ter ideias fanáticas. Principalmente
seguindo coisas da internet. Então, se a pessoa não tem uma vivência paroquial, se ela não estuda o catecismo, uma pessoa neoconvertida, ela corre risco, sim, de ter ideias mais fundamentalistas. Esse candidato que entra na comunidade, né, que inicia, já participou de outros movimentos, de outros grupos? O que motivou essa pessoa a deixar? Ela participa da Eucaristia? A gente tem que conhecer os membros das nossas comunidades. Essa pessoa, ela participa da Eucaristia? Essa pessoa, às vezes pode entrar, eu acredito que futuramente pode acontecer isso, de entrar pessoas com alguma situação irregular. E aí, como que a gente vai resolver isso? A gente vai mandar essa pessoa embora? Não vai. Nós temos que acolher, né? Mesmo que a pessoa não faça promessa, mesmo que essa pessoa não fique na comunidade, mas a gente tem que acolher esse irmão, né? Mesmo que ela não tenha uma vocação, a gente dá um direcionamento. Se é um casal que está em segura união, a gente tem como resolver essa situação. Mesmo que ela não faça admissão, promessa, mas a gente tem a responsabilidade de acolher. Pode ser que aconteça um dia de entrar nos nossos grupos e comunidades uma pessoa que tem atração por outro do mesmo sexo. E aí? A gente vê muito caso disso. Como lidar com isso? A gente vai expulsar essa pessoa? Não. A gente vai acolher e vai tentar dar uma solução. Essa pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, ela vive a castidade? Beleza. Se não, o que a gente pode fazer por essa pessoa? Mesmo que ela não faça promessa, mas o que eu, como carmelita, eu, como uma pessoa, né, que vive a doutrina social da igreja, o que eu posso fazer por esse irmão? Como que eu vou acolher? Como que eu vou lidar com essa situação? Então, são coisas que a gente tem que pensar, porque a gente tem muitas situações assim que são comuns na nossa igreja e que a gente tem que abrir o olho, né? Que isso pode acontecer também nas nossas comunidades. Então, verificar se essa pessoa tem algum impedimento. Situação matrimonial. Essa pessoa recebeu todos os sacramentos? Às vezes, então, a pessoa na comunidade ela não fez crisma. E aí? A gente tem que acolher e caminhar para que ela possa se preparar. Porque a pessoa não pode ser carmelita se ela não é crismada. Então, é um requisito também, além da Eucaristia, o crisma, né? Então, às vezes, pode ter uma pessoa na nossa comunidade que ela não é crismada. A gente acolhe, mas se caminha. Olha, antes de você fazer as promessas, você tem que regularizar a situação do sacramento. Tem que fazer o crisma, né? Essa pessoa, ela aceita esse candidato, ele aceita o magistério da igreja? Como que é essa situação? É uma pessoa que tem tendências extremistas na vivência da fé católica? Então, são pontos que a gente tem que pensar nesse primeiro aspecto aí, né? Que é o membro ativo da igreja católica. Então, outro ponto também, que é o ser carmelita secular, é estar sob a proteção de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Então, ou seja, nós carmelitas vemos Maria como modelo. É o modelo perfeito de imitação a Cristo, é Nossa Senhora. Então, Maria é o nosso modelo. Então, para ela, nós devemos nos dedicar um amor maduro e uma devoção autêntica. Mais interior do que exterior. Tá? Então, nós não devemos preocupar, assim, o essencial do carmelita não é uma devoção tão exteriorizada, mas uma devoção interior que nos leva, né, essa confiança em Nossa Senhora, essa dedicação ao seu serviço, a imitação das suas virtudes. Esse é o principal, a principal devoção mariana do carmelita. É eu conhecer Nossa Senhora cada dia, né? É espelhar-me em Nossa Senhora, nas suas virtudes, principalmente no serviço e na capacidade de meditação. Porque Nossa Senhora, nos evangelhos, fala, é aquela que meditou no seu coração. Tudo ela meditava no seu coração. E ela foi servir a sua prima Isabel. Ela saiu às pressas. Né? Então, nós, carmelitas, devemos imitar Nossa Senhora na meditação e no serviço. Isso está até nas nossas constituições também. Então, no processo formativo que o candidato ou aspirante encontra quando entra no Carmelo, este aspecto deve ser desenvolvido na pessoa com relação à devoção mariana.
Maria é nosso modelo de oração e de meditação. Este interesse em aprender a meditar ou a inclinação à meditação é uma característica fundamental de qualquer carmelita secular e é talvez a chave do discernimento vocacional. Tá? Alguns pontos, né, de meditação. Então, Maria, modelo de vida carmelitana, principalmente na oração, meditação, de acordo com a liturgia, né? Nossos documentos falam muito da vivência da liturgia nos dias de Nossa Senhora, né? É viver bem, né? E praticar exercícios de devoção, que é o escapulário, o Santo Terço, né? Tudo isso nos leva a compreender a vontade de Deus e a colaborar no seu plano de salvação. Então, esse candidato é uma pessoa que há uma sã devoção mariana? Porque tem aquelas pessoas, hoje em dia com a internet, estão muito preocupadas com profecias de Nossa Senhora, aparições de Nossa Senhora que a igreja não reconhece. Tá? Essa pessoa vai muito atrás de supostas aparições marianas não reconhecidas pela igreja? Né? Busca viver em familiaridade com a Virgem Maria? Então, a atitude contemplativa de Nossa Senhora é a característica chave da vida mariana no Carmelo e para o discernimento das vocações. Esse candidato possui, você que está aí, possui uma tendência para meditar no coração, seguindo o exemplo de Nossa Senhora, meditar no coração a vida e as ações de Jesus? E o escapulário, que são o sinal do carmelita. O sinal do carmelita é o escapulário. O escapulário e o Santo Rosário são aspectos da devoção mariana, como nós vivemos esses atos de devoção a Nossa Senhora, principalmente pelo escapulário, que é o nosso hábito, né? É o nosso avental que nos leva ao serviço, né? E a vivência da devoção a Nossa Senhora também na liturgia, né? Rezando o ofício divino, celebrando os dias de Nossa Senhora com todo o amor e dedicação. Isso também está nos nossos documentos. Então, como está a nossa devoção mariana? Né? Maria como modelo de imitação. O outro ponto também que define o carmelita secular, que nós vimos, né, é a pessoa que é um fiel católico, a pessoa que está sob a proteção de Nossa Senhora do Carmo, e terceiro, inspirado por Santa Teresa e São João da Cruz. Então, os carmelitas seculares se submergem nas obras de nossos santos, principalmente nas nossos santos fundadores, Teresa e João da Cruz, para poder imbuir-se do espírito do Carmelo. Cultivam a dedicação filial aos nossos santos carmelitas e os honram em suas festas. Encontram inspiração e alimento na Sagrada Escritura, na regra de Santo Alberto e na doutrina dos nossos santos para a formação de sua vida interior, assim como um apoio para os deveres de seu estado de vida. Então, a leitura dos nossos santos, né? Então, esse amor, esse zelo pelos nossos pais fundadores, lendo seus escritos, né? Então, os escritos de Santa Teresa, que é a expressão do carisma do Carmelo Teresiano. Então, todos os escritos dos nossos santos, nós temos 3 autores da igreja, né? Então, a nossa espiritualidade é muito rica, não é à toa que nós temos 3 autores, né? Então, a espiritualidade dessa família religiosa tem fundamentos espirituais e intelectuais muito sólidos. É uma doutrina que foi aprovada pela igreja, com títulos de doutores, né? Então, qualquer pessoa que deseja ser membro do Carmelo Descalço deve ter interesse em aprender dos mestres do Carmelo. Então, assim, a parte da formação para nós é muito importante, né? Então, o carmelita secular tem que prezar por uma boa formação intelectual e doutrinal, para a gente amadurecer na nossa fé, na nossa caminhada, né? A gente levar uma caminhada fecunda, madura e profunda. A gente também tem que ter essa abertura ao estudo, né? A leitura da meditação da Lexio Divina, as leituras espirituais de nossa espiritualidade, os documentos da igreja, tudo isso é a base da nossa formação. Tá? Um ponto aqui
para a gente refletir. O desejo e a busca de aprender da vida dos escritos e da doutrina dos santos padres Teresa e João da Cruz e a regra de Santo Alberto. Eu sou aberto a ler os escritos dos nossos santos? Quando eu leio, eu encontro uma satisfação, eu gosto, eu sinto vontade de ler mais, de aprender mais dos nossos doutores, mesmo com a dificuldade de entender, principalmente os escritos de Teresa. Ela tem uma escrita um pouco, pode ser que para alguns não entenda, por causa da linguagem da época, do século XVI, a gente tem alguma dificuldade. São João da Cruz, pela profundidade espiritual, a gente pode encontrar alguma dificuldade. Mesmo assim, eu persevero na busca de aprofundamento? Buscam seguir sua doutrina em sua vida espiritual e também a conhecem, a formação intelectual, estudam e difundem. Possuem uma afetividade equilibrada que permite viver as virtudes da fé, esperança e caridade com serenidade. E a questão das amizades, né? Como é a minha amizade dentro do grupo? Como que é também a questão da leitura da Bíblia, exercício da Lexio Divina? Eu tenho o costume de ler a Bíblia, eu medito o Evangelho do dia, né? A gente já tem o costume de ler os documentos da igreja, pelo menos os mais recentes, ou os principais, né? Relacionados aí à vida dos leigos, a questão da Sagrada Escritura, né? Então, também é um ponto para a gente pensar. O quarto ponto, né, do ser carmelita secular. O carmelita secular, ele se compromete com a ordem, é aí que o bicho pega. Aí que vem a prova dos 9, né? Os membros da comunidade dão grande valor à reunião semanal ou mensal como uma graça importante e lhe dão prioridade em suas vidas. Então, é um ponto também de discernimento. Se a pessoa falta, por que falta? Algumas faltas são justificadas, outras nem tanto. E por quê, né? Será que essa pessoa está desanimada? Essa pessoa realmente não tem vocação? Então, é um ponto também para pensar, né? Então, a pessoa que é vocacionada, ela dá uma importância para a reunião, porque é uma oportunidade de orar juntos, para crescer juntos, ter a formação, crescer na caridade fraterna, para tratar dos assuntos da comunidade. Então, a pessoa tem que participar das reuniões para o seu próprio bem espiritual e também para animar os demais irmãos a caminhar juntos, né? Porque quanto grupo, comunidade, nós temos um propósito em comum, que é caminhar na santidade. Então, um ajuda os outros, né? Então, uma coisa que é essencial de uma vocação ao Carmelo secular é o compromisso com a ordem e com a igreja. Há muitos católicos comprometidos que são devotos de Nossa Senhora, que têm um grande conhecimento em Teresa de João da Cruz, às vezes até mais do que eu, que tem promessa definitiva, mas que não tem vocação. Às vezes a pessoa é muito devota do escapulário, a pessoa chega na comunidade e fala: eu quero participar da ordem porque eu amo Santa Teresinha, porque eu uso escapulário, que é escapulário desse tamanho, no peito. Eu sei tudo de Santa Teresa, já li todos os escritos dela, mas a pessoa não vai na reunião. Tem pessoas que fazem até mestrado e doutorado em Santa Teresa, mas não tem vocação. Então, o segredo é o comprometimento com a comunidade. Então, tem pessoas muito devotas, já foi Lisê 10 vezes, ama Santa Teresinha, não tem vocação para o Carmelo secular. Pode ser a pessoa mais contemplativa do mundo, passam horas em oração mental, lê leitura espiritual, mas não tem vocação para ser carmelita. Isso é o que mais tem. Por quê? Porque a questão é o comprometimento, o grau de comprometimento com a comunidade. E esse comprometimento é formalizado pela promessa que ela faz à comunidade, né? Eu prometo pobreza, castidade e obediência à minha comunidade, na pessoa do superior. Pode falar aí, quem levantou a mão. Ô, Gardênio, uma coisa que eu vejo muito, né? Que é esse termômetro de vocação, às vezes o peso que a pessoa carrega enquanto ela está caminhando na ordem. Eu vou ter que ir domingo lá. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que rezar a liturgia. Ai, eu não dou conta de meditar 30 minutos, né? Se isso está pesado, isso já é um indicativo já de vocação, né? De
de pertença ou não ao CDS, né? Também, mas às vezes, se a pessoa tem a dificuldade de fazer 30 minutos, ela começa com 5. Pode dar um direcionamento para essa pessoa. Às vezes a pessoa realmente tá com dificuldade e com sinceridade, às vezes ela está se esforçando. Mas eu não digo Às nem a vezes, dificuldade, mas o peso, falta parece de que eu não quero ir no vontade. encontro, não Entendi. quero, vou ter que conviver de novo, vou ter que ir, sabe? Aí fica nisso e fica insistindo mesmo assim. Reclamando, você fala de reclamar, né? Aí é um ponto forte, porque mesmo que seja difícil, porque assim, vai ter dias que eu não quero ir em reunião. Acontece. Nossa, dia de reunião, eu não quero ir, mas eu vou. Né? E encarar essa dificuldade, né? Porque Jesus fala, no meu fardo é leve. Então, a partir do momento que eu acho que o fardo é pesado, é um sinal de que não é vocação. Porque a gente vai ter dificuldade? Vai ter dia que eu vou brigar com meu irmão do conselho? Vou brigar. Vai ter dia que eu não quero ir na reunião? Vai, e vai ter. Mas a diferença é o meu comprometimento. Como eu disse, né? A participação na reunião de comunidade é um bem que você faz para você mesmo. Você está indo se alimentar, mesmo contra a sua vontade. Aí encarar a frase de Jesus: o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Fazer a vontade de Deus é o fardo leve. A partir do momento que eu colocar isso como um peso, aí eu tenho que rever minha vocação, se é isso mesmo que eu quero. Porque o fardo de Jesus é suave. Fazer a vontade de Deus é o melhor para mim. Aí entra o discernimento. O que é o discernimento? Vontade de Deus. Tem que ser algo leve. O fardo de Jesus é um fardo leve. A gente não pode esquecer disso. Então, o aspecto importante dessa entrega, dessa caminhada, é o compromisso com a comunidade. Uma pessoa que deseja ser membro da OCDS deve ser capaz de formar comunidade, de ser parte de um grupo que tem uma meta comum. Qual é a meta comum de uma comunidade OCDS? Viver o carisma, a santidade. Né? Essa pessoa tem que ter interesse pelos irmãos, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, uma doença. Ou nesse caso aí, né, às vezes pode aparecer um casal que esteja esperando o bebê, como que está a gestação. Então, ter essa preocupação também com os outros. Inclusive, né, se preocupar com aqueles que, por alguma razão, não podem participar de uma reunião, por diversas situações, problemas de saúde, alguma dificuldade. Então, nas formações, né, nessa caminhada de comunidade, tem que desenvolver esse aspecto peculiar da fraternidade, essa preocupação com o próximo. Alguns pontos de reflexão, né? Esse compromisso, a respeito desse compromisso com a comunidade, com a ordem e com a igreja, que é a chavezinha, né, do discernimento. Essa participação ativa e fiel do membro na vida da igreja, na vida da ordem, na vida da comunidade. Claro, não esquecendo os compromissos da vida familiar, de trabalho, etc. Né? Que tudo isso faz parte da nossa vida, nós somos seculares. Sua família está de acordo que faça parte da OCDS? Possui um equilíbrio entre as várias atividades que exerce? Tem disponibilidade para frequentar as reuniões e compromissos da comunidade? Então, através das promessas, é disponível e livre para emitir a promessa? Tem a capacidade de obediência? Vive a castidade segundo o seu estado de vida? Como vive a pobreza e as bem-aventuranças? Você quer comprometer-se com a ordem? É capaz de diálogo com os outros? Aceita correções, a correção fraterna? E corrige quando necessário, né? É leal no trato com os outros? Inspira confiança? Mostra interesse em aprender e a colaborar? De se deixar ser formado? Eu gosto muito da capa do livro de formação. A capa do livro de formação é aquele vaso, né? O vaso nas mãos do oleiro. Assim é a formação. Nós temos que ser esse vaso, esse barro que se deixa ser moldado pelo Carmelo, pela igreja, né? Pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo
segundo a Ratio, é o principal formador. É o principal agente da formação, é o Espírito Santo. Então, como eu me deixo ser moldada pelo Espírito Santo na formação carmelitana, eu me deixo ser moldada, né, pelos Espíritos Nossos Santos, pela vida fraterna, que é também uma formação. O recreio também é formação, porque eu vou conhecer o outro. Eu me deixo ser moldado pela formação, pela vida fraterna, pelos nossos santos. Então, acho muito bonita a capa dos nossos livros de formação, porque é um barro que se deixa moldar. Então, nós também precisamos sermos moldados, ter esse interesse em aprender, mas também colaborar, né? Com a nossa comunidade, com os dons que nós temos. Buscar o rosto de Deus. O carmelita secular, ele busca o rosto de Deus na oração e no serviço. Então, o carmelita secular busca a união com Cristo no mundo através da experiência viva da promessa feita segundo as constituições da ordem secular. Então, as reuniões semanais, geralmente, ou 2 vezes ao mês, né, que é a maioria, são uma ajuda para a formação permanente. O estudo da Escritura e a Lexio Divina ajuda a compartilhar com os outros as riquezas da palavra de Deus. Os ensinamentos da igreja, a espiritualidade do Carmelo, nos dá esse aprofundamento da nossa relação com Deus e aumenta a nossa capacidade de sermos testemunhas desse rosto de Deus, né, para o mundo. Então, buscar o rosto de Deus, né? Então, o que significa esse buscar o rosto de Deus? É rezar, é meditar, é ter uma vida espiritual, é a contemplação, né? Essa abertura constante à palavra de Deus para conhecer, amar e servir. E expor esse rosto de Deus, né, para o mundo. Esse aspecto contemplativo da vida do carmelita secular. Ele tem como centro Deus, né? Porque a oração, a contemplação é um dom, é um presente de Deus, não algo adquirido como resultado de dedicar um certo tempo à oração. Então, assim, é a oração que me leva a esse compromisso, que conduz à santidade. Então, a OCDS, ela quer ver a Deus, deseja conhecê-lo e descobre que agora a oração e a meditação adquirem maior importância. Então, é ser discípulo, né? Esse discípulo que aprende do seu mestre, né? Então, nós somos sempre discípulos de Jesus. E chamados à santidade, né? Então, o carmelita secular é chamado à oração e nela encontra sua casa e sua identidade. Essa oração, essa busca de santidade, este encontro com o Senhor, converte o secular em parte mais viva da igreja. E como membro da igreja, sua vida é eclesial. Crescer na vida de oração produz frutos de obras, né? Frutos na vida pessoal, que é o crescimento nas virtudes, e na vida eclesial, que é o apostolado. Então, esses são os frutos da oração, né? É crescer nas virtudes e também crescer esse desejo de união com a igreja, esse desejo de maior apostolado. Então, como nós vivemos esse relacionamento de amizade com Cristo no nosso dia a dia? Nós dedicamos esse tempo para a oração e a meditação, não levando isso como um fardo pesado, mas como algo leve, uma necessidade do nosso coração, mesmo que a gente dedique 5 minutos de oração silenciosa, mas ter essa fidelidade, né? Participo da Eucaristia durante a semana, caso tenha possibilidade, ou buscar a oração pessoal, ou fazer uma comunhão espiritual, visitar Jesus no sacrário. Deus é o centro da minha vida, né? Então, essa centralidade de Deus na nossa vida, né? Então, como que eu vivo esses compromissos, né, que eu assumo com Deus? A santidade de vida. A santidade é o fruto da vida de oração, né? Então, eu testemunho ser cristão na família, no trabalho, nas relações sociais com as outras pessoas.
há sinais de crescimento na vida humana e cristã? Como eu percebo a ação de Deus na minha história de vida, na minha família? Como que é a minha fé? É uma fé viva, uma fé atuante, né? Levar esse rosto de Deus ao mundo, né? Primeiro nós devemos nos beber de Deus, nós devemos buscar essa intimidade com Deus para que eu possa refletir esse rosto de Deus para aqueles que estão ao meu redor. E por fim, o último critério, né, essa última definição de ser carmelita é: eu sou carmelita para o bem da igreja e das necessidades do mundo. Então, os carmelitas seculares amam sua vocação e dão graças sempre em todo lugar pelo dom que receberam da providência divina em ordem à própria salvação e para o bem da igreja. Organizam o dia em torno do compromisso de destinar pelo menos uns 30 minutos de oração pessoal, de modo que este trato de amizade com quem sabemos que nos ama se converta em fundamento para a nossa vida e de nosso serviço à igreja. Para Santa Teresa, a oração contemplativa é o coração da igreja e é essencialmente apostólica. Os carmelitas seculares procuram viver o evangelho no espírito de esperança profética no coração da igreja e da sociedade. Então, nós devemos apoiar as tarefas da nossa paróquia, né? Então, pelo menos eu sou ministro da Eucaristia na minha paróquia. Na minha comunidade também tem várias pessoas que são catequistas, outras são ministras. Minha comunidade, a maioria são ministras, né, da Eucaristia, ministro extraordinário da Eucaristia. Um é catequista, dois são catequistas, né? Então, a gente também tem que apoiar a comunidade paroquial que nós frequentamos. Claro, segundo as aptidões, os talentos de cada um, né? Nós devemos nos envolver, né? Na nossa vida paroquial. E claro, né, como carmelitas seculares, podemos desenvolver esse apostolado da oração também nas nossas paróquias. Até uma vivência missionária também, né? Porque uma forma de divulgar a nossa ordem, nossa espiritualidade também é promover alguma coisa também voltada à nossa espiritualidade. Os que não podem participar de nenhum apostolado do grupo, né, apoiam seus irmãos e irmãs com a oração. Então, a formação na ordem secular, tanto inicial como permanente, deve ajudar a maturidade humana e cristã dos membros de sua vida de apostolado, segundo o Espírito e o carisma do Carmelo, sob o impulso do Espírito Santo. E algumas meditações aqui, né? O amor à própria vocação leva a valorizar a vida de oração pessoal e litúrgica. Nós somos gratos pelo dom da vocação cristã e da vocação ao Carmelo teresiano. Buscamos participar de retiros e ter momentos de oração pessoal e litúrgica. Nós temos algum trabalho pastoral em nossa paróquia? Estamos abertos a assumir algum compromisso, como atividade apostólica da ordem, por exemplo, né? Dia de Nossa Senhora do Carmo, a gente pode promover uma formação sobre o escapulário, para divulgar mais a nossa espiritualidade, divulgar o grupo, que tem um grupo da OCDS, né? Então, viver essa dimensão missionária também, né? Como carmelitas seculares, que isso também é a nossa vocação. Vive a dimensão orante missionária da vocação ao Carmelo secular? Como é seu esforço, interesse, né, e atuação em aprofundar as formações recebidas na comunidade? É o interesse, né? O interesse pela formação que nos conduz a essa maturidade humana e espiritual, né, que nos leva a essa maior entrega no apostolado. Busco ler e dedicar-me à formação pessoal? Eu sou aberto, interajo com os demais da formação? Então, são alguns pontos aí de reflexão, e eu quero encerrar com aquela frase de Santa Teresa, né, que é a questão do caminhar na verdade. Esse buscar a vontade de Deus é o caminhar na verdade, né? A humildade é caminhar na verdade, né? Então, concluindo essa reflexão sobre discernimento, né, então trago essa
essas palavras de Santa Madre, né, que nos animam sempre a caminhar na verdade e humildade. Então, todo discernimento tem que ser feito na verdade, na humildade. Então, eis a meta a qual chegar em todo o discernimento vocacional. Então, caminhar na verdade diante de si, de Deus e dos outros. Está nas sextas moradas de Santa Teresa. É a meta do discernimento. Então, caminhar na verdade diante de si, de Deus e dos outros. Então, somente neste percurso, com a verdade, né, caminhar na verdade, que nós podemos ajudar os outros a caminhar na mesma direção. Então, uma vez juntos, caminhando na verdade, nós somos convidados a manter a direção certa, porque nós estamos na obediência, buscando a vontade de Deus, ajudando uns aos outros e não nos perder naquilo que não é da vontade de Deus. Então, cada pessoa que quer ingressar numa comunidade, grupo da OCDS, é um filho de Deus, é um dom de Deus, que possui, né, a sua história, a sua caminhada na igreja, possui a sua dignidade humana e cristã, e com as nossas diferenças, porque ninguém é igual a ninguém, nós somos muito diferentes uns aos outros, nós temos personalidades diferentes, temperamentos diferentes, e Santa Teresinha representa muito bem, né, bem no início da história de uma alma, com relação às flores, né, cada pessoa, cada santo é uma florzinha, né, tem florzinhas mais singelas, umas flores mais robustas, né, então nós somos essas flores, muito diferentes, mas cada um na sua diferença enriquece a comunidade. Toda nova vocação é uma resposta de Deus a uma comunidade que reza. Então, uma comunidade que reza, uma comunidade que vive o carisma, que é fiel ao carisma, que é fiel à sua vocação, nunca vai faltar vocações. Né? Onde há vida, fervor, esse evangelho Gáudio vai dizer, né? Onde há vida, fervor, paixão de levar Cristo aos outros, surgem vocações genuínas. Então, é ser fiel a nosso chamado. Né? Cada nova vocação deveria suscitar em cada um de nós esse sentimento de gratidão a Deus por esse dom. Então, nós devemos ser muito gratos a Deus por esses nossos irmãos que estão perseverando, né? Que vão fazer sua admissão, suas promessas. Então, é um momento de muita alegria e louvor a Deus, né, por essa graça, né, de suscitar novas flores, né, para esse jardim do grupo de Vinícius Moller. Né? Então, motivo de muito louvor e gratidão a Deus por esses dons que eles nos dão, esses irmãos, cada um com suas diferenças, com suas peculiaridades, mas que enriquece muito, né, o grupo. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de partilhar sobre esse tema muito rico e importante, que é o discernimento vocacional, e que Nossa Senhora, né, possa interceder ao seu esposo, o Espírito Santo, né, esposo da Virgem Maria, de nos conceder essa docilidade, essa abertura à vontade de Deus, né? Que ela, como nosso modelo, nos ensine e nos inspire, né, a viver a sua atitude, na atitude de Nossa Senhora, que é a atenção interior à vontade de Deus, né? Que possa também interceder por cada um do grupo de Vinícius Moller, por suas famílias, né? Interceda por toda a comunidade e conceda essa fidelidade, esse caminhar na verdade, né? E que possa avançar a passo, né? A nossa caminhada é de passos, né? Esse processo de amadurecimento, nessa aventura que é ser carmelita secular. Então, muito obrigado aí. Então, vamos, não sei como que vai ser, se vai ter alguma partilha, como que vai ser conduzido agora. Então, eu já encerro por aqui minha participação. Gardênia, primeiro eu queria mandar um beijo pro meu pai, para minha mãe e para você, Xuxa. Ah, meus baixinhos. Brincadeira. Para quem não sabe, aí no último congresso, no nosso recreio, a Gardênia foi a Xuxa e eu fui o Paquito, para não falar Foi Paquita, né? Paquito, nós tivemos Paquitos aí, né? Foi bem divertido. E primeiro agradecer, nossa, como foi frutuoso essa formação com você, né? Que mostra muito que
a vocação, embora tenha passos que são de autoconhecimento, né, que é você e você mesmo, mas você nunca vai fugir de ser você e a comunidade também, né? E você estar na OCDS, né? A Santa Madre fala que verdade é caridade, né? Caridade é verdade, né? E nessa busca forçosa do autoconhecimento, né? Nós vamos nos identificando como OCDS, mas principalmente nós somos forçados a saber quem nós somos de verdade, né? Então, é um crescimento espiritual muito grande, né? Eu queria perguntar para você, no seu processo de caminhada, com quais sentimentos você teve que lidar às vésperas da sua primeira promessa? Se teve medo, se foi, ai meu Deus do céu, eu não sou digna, ai. Isso porque eu acredito que isso vai dar muita força para quem está aqui hoje, sabe? Olha, eu tive meu momento de maior, assim, medo foi na admissão, você acredita? Foi na admissão. No meu retiro que eu fiz, quem pregou foi a Ana Scarabelli, que na Nossa, época monstro. era presidente provincial. Então, eu tive assim, nossa, eu chorava tanto nesse retiro que eu estava morrendo de medo. E quando eu tive que escrever a carta, né, solicitando admissão, eu falei, meu Deus do céu, eu estava assim com muito medo. Mas depois, assim, que eu fiz a admissão, aí foi tudo assim, a certeza que eu tinha que era o meu lugar. Mas para fazer a admissão foi assim, muita noite escura que eu passei chorando nesse retiro. Eu falei, meu Deus, eu não vou fazer, eu estou em dúvida. A minha vontade era de ir embora, mas eu não consegui ir embora porque o local do retiro era no topo da montanha, era assim, bem, um lugar lindo, assim, era bem alto, então não tinha como nem fugir. Chama Casa da Pedra. É assim, você tem que subir uma montanha mesmo e a casa fica bem no alto, assim, é um lugar lindo. E para mim foi a fase mais difícil, foi a admissão. Depois, parece que acabou. Acabou todo o pesadelo. E aí cada vez mais tendo certeza. O mais tranquilo foi as definitivas, você acredita? Que coisa. Ah, que As bom, né? definitivas foi o mais tranquilo, mas a admissão, meu Deus do céu, foi só choro, choro e lamentação. Hum, Aí foi um ato de fé mesmo. Foi um ato alguém de que... fé. E foi assim, uma dinâmica que a Ana fez na época, que foi assim, a admissão era no outro dia de manhã, ela fez à noite do dia anterior. Aí essa foi a minha cura. E foi uma dinâmica que ela fez aquelas rosas que quando você põe na água ela abre. Aí nessa flor tinha uma frase, que tem até uma música, ela é inspirada em Santa Teresinha, que diz assim: qual rosa desfolhada eu entrego a ti, Senhor. Eu me entrego como uma rosa desfolhada. É uma música, né? Uma canção que geralmente canta nas missas de Santa Teresinha, né? Qual rosa desfolhada eu me entrego a ti, Senhor. Essa rosa desfolhada que se oferece, né? Que tem essa confiança absoluta de entrega a Deus sem medo. Então, essa dinâmica mudou totalmente, assim, me libertou desse medo que eu tinha, dessa insegurança de seguir, né? Não, bora, né? Na fé. E estou aqui hoje, né? Até hoje estou aqui, né? Muitos anos de OCBS, promessas definitivas, então é isso. Hum. Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma partilha? Vai lá, Antônio. Liga o fone. O regional São João da Cruz, ele abrange de região. As comunidades e grupos da região Sudeste e Centro-Oeste. É o Ah, Regional São João da Cruz. E o Norte e Nordeste é o Regional Santa Terezinha. Tá? Então, tem 2 presidentes, 2 conselhos, né? Então, criou essa estrutura nova aí com os regionais. Então, no momento, são 2, pode ser que futuramente tenha mais, né? À medida que as comunidades vão surgindo novas fundações, né? Então, quanto mais
fundações tiver futuramente, mas vai ser necessidade de criar outros regionais. São mais uma curiosidade. Você desse tempo todo da CDF, você já foi presidente provincial? Não. Opa, não é Setembro. Data foi. Eu sei, né? Aí eu prefiro que não faça campanha. Porque agora nós teremos eleição nos regionais, né, que sempre ocorre primeiro, né, pelo estatuto. Então vão ser eleitos os presidentes regionais e os conselheiros regionais. E aí no final do ano, aí vai ter eleição provincial, que vai ter o presidente provincial e os conselheiros provinciais. Mas eu nunca fui, não. Eu fui conselheira provincial, né? Antes de ser presidente, já fui conselheira provincial. Agora, presidente provincial nunca fui. Eu sou presidente regional mesmo. Mais perguntas sobre vocação? Éricas, Felipe. Aline. Olha que bom, tá todo mundo discernido, então. Olha que maravilha, Gardene. Amém, glória a Deus. Ô, Gardene, nesse processo de vocação, de discernimento vocacional, a escolha do seu onomástico foi fácil ou foi algo difícil? Não, foi fácil, porque o meu onomástico é São João da Cruz, né? Então, São João da Cruz foi aquele que me trouxe para o CDS. Oh. Foi assim, eu descobri meu amor pelo Carmelo lendo um livro de São João da Cruz, do Frei Berardino, aquele doutor do tudo e do nada. Esse livro, assim, foi o divisor de águas na minha vida. Bom. Na vida espiritual, assim, sabe quando você lê um livro, uma biografia de um santo, e você parece que você sente como se você estivesse presente ali naquela história? Você lê a história de São João da Cruz, é como se eu estivesse ali também vivenciando tudo aquilo. Eu me senti assim, sabe? Então, um assim, ponto para São João da Cruz, né? No nosso é só Santa Terezinha que a gente ouve. Santa Terezinha entrou, Santa Terezinha me trouxe. Eu sou dos poucos que não foi Terezinha. Eu li Terezinha antes, mas confesso que não chamou tanta minha atenção quanto São João da Cruz. E foi assim, foi uma experiência assim, muito diferente, porque eu lia, eu pegava a caneta e anotava todos os escritos dele, assim, eu tinha um caderninho assim, que eu anotava as frases que eu via, né, do santo, e tinha época tinha vezes que eu lia e até chorava, tanto que aquilo foi assim, uma experiência assim, profunda que eu tive com aquele livro, tanto é que esse livro nem era meu, era emprestado de uma senhora que era da minha paróquia, que eu fui na casa dela e o livro dela era cheio de livros, né, religiosos. E na época eu fazia discernimento vocacional numa comunidade de vida. Eu nem era Carmelo, nem sonhava, eu era da carismática, eu fazia discernimento vocacional numa comunidade de vida, e que um dos padroeiros era São João da Cruz. Olha você ver assim, os caminhos que Deus leva, né? Eu era da carismática, eu comecei um acompanhamento vocacional numa comunidade de vida. Qual que era? Hã? Qual comunidade que era? É a Luz da Vida, não sei se você conhece, que é de Goiânia, aqui mesmo, da região. E aí os baluartes espirituais eram São João da Cruz e Santa Teresa. Então eles têm um pouco assim de espiritualidade no Carmelo. E aí eu falei, gente, eu estou numa comunidade que eu quero ser membro, né? Então eu tenho que ler os escritos dos baluartes daquela comunidade. Aí por acaso fui na casa dessa senhora que era paroquiana e tinha esse livro de São João da Cruz, eu peguei emprestado. Aí pronto. Aí pronto, eu fui por amor à primeira missão Carmelo. Na sua comunidade, vocês vocês definem o onomástico na admissão ou nas promessas? Nas promessas, geralmente nas promessas. Aqui também. E aí, para mim, não foi difícil, porque foi ele que me trouxe para o Carmelo. Ele me tirou da comunidade para ir para o Carmelo. E aí foi aquela paixão, eu lendo e chorava. Fazia, nossa, foi uma experiência incrível. Tanto é que eu li de novo. Eu terminei, eu comecei a ler de novo. Tanto que eu, assim, cantei.
Pode falar, Ali. Pode ir? Gardênia, quanto tempo que foi essa transição que você foi para o Carmelo? Quanto tempo demorou? Demorou muito? Foi uma transição bem fácil, rápida? Foi tranquilo, foi rápido, foi um ano. Depois eu deixei essa comunidade, porque esse discernimento, porque eu fui vendo, né, que não era muito aquilo que eu buscava. Eu também comecei a me interessar por uma vida mais de silêncio, que é totalmente assim, essa transição primeiro começou na minha vida espiritual, né? Então saindo do meio carismático para buscar uma vida de mais silêncio. E se você vai ver, é a mesma experiência de todas as pessoas que saíram da carismática e entraram para o Carmelo. E você vai ver muito pessoal do Mato Grosso. É a mesma experiência. Você começa a querer buscar, é algo assim, natural. É o Espírito Santo que vai conduzindo, né? Deus vai conduzindo. Você tem um desejo de buscar uma vida mais de silêncio. E aí foi por aí que caiu o São João da Cruz na minha vida. Ele me persegue, tanto é que o regional é São João da Cruz também, né? Então, assim, é um santo que me persegue. Impressionante. Ele me adora, ele me ama. Mais alguma pergunta, curiosidade? Querida Gardênia, mais uma vez, queria agradecer, então, em nome do grupo de Vinhos Moler. Só uma observação. A Aline é quem é responsável pelas nossas redes sociais no Instagram. Ela que faz aqueles trabalhos bonitos lá. Parabéns. Parabéns. Queria agradecer em nome É um meio de evangelização, é um meio de missão também, né? Igual a gente tem muitas vocações da nossa comunidade que vieram das redes sociais, do Instagram. Nós também temos nosso Instagram, né? O CDS Goiânia, e algumas vocações surgiram por causa do Instagram. Três vocações surgiram pelo Instagram.